Fala pessoal, estamos de volta com a Show Music Brasil. Eu, Douglas Coronel. Carlos Zanin. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo. Seja bem-vindo a mais um Show Music Brasil, edição Rock and Roll. Fala um pouquinho do nosso convidado, Douglas. Ele vai falar não só de rock and roll, também outros gêneros, que ele tem vasta experiência no ramo. Exatamente. E é o nosso ilustre Carlinhos Anhaia. A salva de palmas, Carlinhos Anhaia, muito bem. Ó, uma salva de palmas mesmo. É, isso aí, com certeza. E aí, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, agradeço o convite. A gente que agradece por você ter aceitado esse convite para participar, né? E para nós é uma grande satisfação, porque através desse podcast a gente está com esse intuito de levar essa parte da cultura musical não só da frente das câmeras, mas também dos bastidores, né? Daquela questão mais visceral, né? E o legal é que você, além de ser um músico que está aí à frente de muitos projetos grandes até hoje, também faz aquela parte da produção, de toda a questão do casting. Sim. Então isso é bem legal. E é uma coisa que o público tem muita curiosidade, né? Uma coisa que eu ouço muito assim, como é que é atrás do palco? Que às vezes a gente vê uma cena assim, nunca entrou num negócio desse e tal. O que eu falo para eles é que na frente é melhor. Sim. É mais bonito, né? Verdade. Na frente é mais bonito. É verdade. Mas faz parte, né? Essa história toda aí. Com certeza. E eu sempre gosto de começar o programa perguntando aos convidados os primórdios, a história, como que você começou, como que foi lá no início, o seu interesse pela música, o que te motivou, o que fez você trilhar esse caminho aí de sucesso para... Na verdade, assim, é uma história um pouco estranha, mas normal. Eu comecei a tocar, a querer tocar, por causa da morte de John Lennon. Porque era uma coisa assim, eu até então não tinha percebido o quanto a música já era importante na minha vida. Eu era criança, pequeno mesmo, assim. E quando John Lennon morreu, as TVs pararam, as rádios só tocavam Beatles e John Lennon. Então eu lembro da Band, na época, que parou a transmissão o dia inteiro. Essa é a minha memória, né? Que a memória é meio traiçoeira, mas essa é a minha memória. Ficava passando... Colocar uma foto do John Lennon, parou a programação na TV e ficou tocando Beatles e John Lennon o dia inteiro. O dia foi inteiro dedicado... Isso aqui no Brasil, né? Que naquela época o Brasil era muito mais distante de Nova York, onde o John Lennon foi assassinado, do que é hoje, né? Porque a gente não tinha essa conexão toda de redes sociais, de internet. Isso era coisa de... tudo chegava atrasado aqui, né? Exatamente. Chegava, não, um disco saía lá, chegava aqui um ano depois. Era essa média. Se eu não me engano, o Double Fantasy saiu depois da morte dele aqui, né? Saiu depois, porque... e foi quando ele morreu, e aí deve ter saído... Não foi muito tempo depois, porque esses artistas muito grandes, até que o hiato era menor. Mas, por exemplo, você ia pegar... Vamos falar um pouquinho mais pra frente. Chegava nos anos 80, quando você queria... Um álbum do Iron Maiden, o primeiro que saiu no Brasil foi o The Number of the Beast, que era o terceiro ou quarto, depende de como você olhar, porque tinha... Tem os dois estúdios ao vivo. Tem o ao vivo e eles saíram ao contrário. Saiu primeiro The Number of the Beast, aí saiu Made in Japan, e aí o Killers saiu ao contrário. Eu não sabia disso. Saiu ao contrário e por insistência, porque as gravadoras não queriam nem lançar o Iron Maiden no Brasil. Então, mas voltando, então foi assim, tipo, essa coisa foi muito forte. Então ali eu quis ter um violão, ali eu quis tocar, aí eu notei que desde muito, muito antes disso, já tinha coisas que influenciavam a gente, tipo o Elvis, que minha mãe gostava muito, até as músicas que meu pai ouvia no rádio. Meu pai não era tão ligado em música, mas ele ouvia rádio o dia inteiro por causa de notícias, então sempre tocava música e a gente estava ligado naquelas coisas. Então tinha uns caras, por exemplo, Roberto Carlos, que hoje virou meme, né, que o pessoal gosta de falar, só sai no final do ano. Esse cara tem uma importância para a música brasileira gigantesca, né? E para o rock, depois para a música romântica e para tudo. Então, assim, o ponto inicial foi a
a morte de John Lennon. E a partir daí eu não quis saber de fazer outra coisa. Eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com isso, que dava para viver com isso. Eu nunca parei para pensar numa coisa dessa. Mas aí a música era assim, era guardar o dinheiro do lanche da escola para comprar disco. Quando comecei a trabalhar, eu trabalhei durante 6 meses só num emprego tradicional. Né? Eu trabalhei na Bolsa de Valores, Certo. quando eu tinha 15 anos de idade, e todo o dinheiro era para comprar disco. Então eu trabalhava na Rua Boa Vista, aí descia tal, aí ia na Woodstock, que era ainda é, na Dr. Falcão ali. ali. Valsir, né? Valsir, Depois mudou para lá, né? Porque antes era na Todo mundo galeria. fez isso, né? Nossa, eu era office boy, eu fazia isso. Não, e impressionante é que ele, 40 anos depois, lembra de tudo. Você vai lá, ele lembra das coisas. Ele... Ah, você vinha aqui com o seu irmão, não sei o que nem. A gente você já lembra? se conhece. Ele lembra. Eu sei que um amigo meu foi lá e falou: você não é aquele japonesinho que vinha com a mãe aqui? Eu lembro de você. Caraca. Assim, surreal, né? E ali, tipo, essas lojas, a Baratos Afins na galeria, Woodstock, a Music House do Márcio, que está lá na galeria até hoje. Hoje está lá. Esses caras eram os que davam meio rumo pra gente. E as revistas, né? A Rock Brigade do Toninho, A Som 3, né? A Som 3. A Som 3, que tinha o Paulo Ricardo escrevendo Sim. antes de Leopoldo, ser né? Superstar. Ué, comentei anteontem eu comentei, Estava falou, Paulo falando. Ricardo fazia umas matérias muito legais. Legal. Aqueles pôsteres enormes. Ele escrevia. Do Kiss, do Purple. As do, revistas do, que você meu, abria a Maiden, revista, era virava assinada um por ele. Eu posterzão, tenho né? 4 em casa, viu? Ele tem. Qualidade. O Leopoldo também fazia Não, aqueles... Leopoldo Rei também, que depois fiquei. E era O engraçado. Leopoldo é mestre, hein, velho? É engraçado essa vida de músico, né? Porque assim, a gente acaba convivendo e virando amigo dos nossos ídolos, das pessoas Isso que é muito escreviam. legal. Eu lembro de uma vez, nos anos 90, no começo dos anos 90, 91, 92, tá na casa do Leopoldo Rei. Ele tinha Leopoldo Rei era um radialista, para quem não sabe, era um radialista, Sim. escritor e um roqueiro convicto, assim. Ele Enciclopédia, tinha um programa na 97, Rei Nação. Tinha o Rei Nação, na 97. Nossa. E eu estava na casa dele e vendo os discos. Ele tinha um quarto enorme, com umas prateleiras assim. Era bem. Tinha um espacinho, você entrava no meio e via aquele monte de disco assim. Legal demais. Então a música sempre. A partir daí, voltando, a partir da morte de John Lennon, começou e nunca mais parou. Aí eu trabalhei esse tempo, esses 6 meses aí na Bolsa de Valores, guardei um dinheiro, comprei meu primeiro pedal da Boss, que eu tenho até hoje, que era um Distortion laranjinha, DS1. DS1. Comprou na Leimar? Comprei na Tomasi. Na Tomasi. Na Tomasi, no viaduto. Sim, sim. Era esse nome que a gente não lembrava. É. Era da casa Tomasi. Tomasi, Bevilacqua, Aleimar. E a Viaduto Santo Figênia ali. É. Que legal. Era ali. Aí, a partir dali, quando eu trabalhava, estudava e tinha aula de guitarra com um francês, um franco-brasileiro chamado Michel Perrier, Certo. que na época tinha 2 professores de guitarra, assim, que eram os mais... que era o Michel e o Mozart Mello. Sim. O Mozart já estava numa... A gente ouvia falar, né? Que já estava numa pegada mais de jazzística e tal. E o Michel era Van Halen, aquelas coisas todas que a gente... E aí eu fui ter aula com o Michel e o Michel me incentivou a dar aula também. Ele falou, você quer ganhar um dinheiro? Começa a dar aula, porque... Mas como é que eu vou dar aula? Ele falou, sempre tem alguém que sabe menos que você. Logo no início, ele já te inspirou a fazer isso. Eu já tocava. Quando eu tive aula com ele, já tinha banda, já tocava, porque eu aprendi muito sozinho. Tive aula de violão clássico e tal. Mas quando eu fui ter aula de guitarra mesmo, eu já tocava há um bom tempo, que devia ser 1 ano e pouco. E aí ele pegou e falou, não, cara, vai, pega um amigo seu. Eu peguei um amigo meu que queria estudar. E ele falou, não cobra nada do cara, do primeiro, começa a dar aula para ele, vai desenvolvendo o seu material, faz em cima do meu que eu estou te passando e tal. E aí você vai começando a colocar uns alunos e tal. E aí em 1 ano eu já estava vivendo de música. Que legal. Uns 16, 17 anos de idade, assim. Já 16 com anos, os alunos. E nunca fiz outra coisa, nunca mais fiz outra coisa na vida a não ser isso. Que maravilha. Trabalhar com música e... mesmo na loucura da pandemia, quando aconteceu,
eu trabalhei com música também, que eu fui trabalhar com o Brunetti, da Detone Boutique, que era meu amigo. Ele falou, você escreve legal? Eu falei, escreve um texto aí para mim, falando dessa guitarra assim, assim. Eu escrevi, ele gostou. E aí eu fui trabalhar com ele, que também foi com música. Apesar do Villa, do Villa Country, que a gente vai chegar lá, que é o lugar que eu Você tá até hoje? Até hoje, 2002, até hoje, 22 anos. Um pouquinho antes. O Villa nunca deixou a gente na mão. Nunca deixou de pagar a banda, mesmo na pandemia. Que maravilha, hein? E, assim, é uma coisa rara. E nessas horas, assim, porque a gente ouve muita crítica, né? Quando você fica fixo num lugar ou numa banda, as pessoas acham que isso é zona de conforto. Se eu estiver falando muito, vocês me falam. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O pessoal acha que é zona de conforto, entendeu? Você chegar... Puta, mas você está há 22 anos no mesmo lugar, você não tem vontade de fazer outras coisas, mas eu faço outras coisas todos os dias. Porque você é uma coisa do sucesso. Porque sucesso não é você estar na mídia o tempo inteiro. Sucesso é você fazer o que você gosta com quem você gosta e conseguir tirar sua grana disso. Concordo. E fazer as coisas que você tem vontade. Não tá na osmose, né? Fazendo por prazer, né? Exatamente. Exato. Aí o pessoal fala assim, pô, mas você tá... Porque eu não quero fazer isso todo esse tempo e tal. Então, mas os Stones tocam Satisfaction há 65 até hoje. 50 anos, quase. Entendeu? Tipo assim, 60 anos. 60 anos, é verdade. Né? Então, assim, a vida de músico, quando você se estabelece num lugar, as pessoas às vezes acham que é zona de conforto, mas não é. Matar um leão por dia. Sim, certamente. Porque conseguir sucesso é um clichê do nosso meio, do meio dos músicos. Conseguir fazer sucesso é muito fácil. Agora, manter o sucesso... Quantas pessoas a gente conhece que tem um hit e não tem o segundo? Várias, né? Eu trabalhei com... não vou falar nomes, né? Eu trabalhei com um... Inclusive, você entrou no lugar dele na banda. Sim. Não tem problema, tu não tá falando mal, né? Não. Ele fez um hit que estourou, que é o Virguloides. Sim. O Henrique Lima fez um puta sucesso. Da bomba, foi até pra banheira do Gugu. Eu tive uma banda com o Paulinho, o baterista. Do Virguloides. E por falar em banda, você falou que começou dando aulas e tal. E a primeira banda, como é que foi? A primeira banda que a gente teve... Primeiro a gente tinha uma banda que era uma banda só teve o nome, que chamava Choque. Choque. Que eram os caras da escola e tal. E essa banda a gente mudou o nome para Poseidon. Poseidon. Foi nossa primeira Poseidon banda. já era com o seu irmão, né? Já era com o meu irmão. Sempre foi com o meu irmão. Desde o início. Desde o início. Aí era um trio. Então, eu, meu irmão Paulo e o Cassiano, o baterista, nós três cantávamos. Então a gente fazia a abertura de voz já. Que da hora. Na época eu lembro da gente ficar no... Qual o repertório que era? Só pra gente ter uma ideia. O repertório era aquelas coisas de quando você começa a tocar, né? Isso aí. Era assim, a gente tocava Detroit Rock City, pelo interfone do Hit, aí tocava... Porque você não tem noção, né? Você vai tocando o que tem, assim, isso no comecinho da história. Então, e às vezes eu vejo uns caras, por exemplo, eu vi o Jota Quest um dia em uma entrevista, e eles falando que era a mesma coisa. Tipo, o cara chega lá, toca uma música do Pearl Jam e toca uma música do Sidney Magal no meio do negócio. Porque antigamente é estranho, né? Mas, assim, mas a gente tá nessa pegada também. Mas antigamente, tudo era rock. Sim. Iron Maiden era rock. Kiss era rock. Sim. Beatles era rock, Bob Marley era rock. A gente comprava as revistas Som 3, por exemplo, Enciclopédia do Rock. Tava lá, as bandas de reggae, porque tudo vinha daquela história, e é verdade, né? Tudo vem do blues, né? Sim. Aí depois foi misturando com outros estilos, Sim. com country, com outras coisas e tal. E aí a primeira banda foi o Poseidon, que começou com uma banda mais pesada de heavy metal, e no meio do caminho a gente foi fazendo isso. Aí era um repertório de músicas próprias. Era autoral. Era autoral. A gente deixou essas músicas lá, sempre no show, dependendo da nossa onda da época, a gente colocava um cover, 2 no meio, assim. Certo. Mas era uma banda autoral. E era engraçado, porque como a gente começou muito novo
E a banda durou assim uns 7 anos, e isso na sua formação, tanto de adolescente quanto de músico, isso é muito tempo, né? Nessa fase. 20 anos, ô louco. Então a gente tinha fase que a gente tocava um cover de Black Magic do Slayer, tinha outra que tocava um White Snake, aí tocava Misunderstanding do Genesis. Depende da época. A banda teve várias coisas, mas isso era... A diferença de idade sua pro teu irmão? 1 ano e 7 meses. Pouquinho, né? E vocês têm material gravado disso, dessa A gente banda? tem gravado, a gente tem uma demo, na época tinha aqueles Port One da Tascam. Pelo amor de Deus. Só que assim, isso pra nós era uma coisa fora da realidade. Sim. Era caríssimo. A gente alugava um estúdio que o cara tinha dentro do estúdio isso. E aí a gente gravava lá. E foi aí, meu irmão é produtor, né? Então foi aí que nessa coisa a gente começou a se interessar por produção. Mas ele pegou firme nisso, Sim. foi para um outro caminho e tal. Porque aí a gente comprou um gravador, um multitrack da Yamaha, um de 4 canais, depois, né? E foi assim. Então a gente tem demos dessa época, tem coisas ao vivo gravadas, a gente gravava os shows. Que legal. E até que. E era caro, né, o equipamento nessa época. Era muito caro. E era importado, porque assim, não tinha loja aqui que vendia isso. Não, tipo, alguém fosse para lá, trazia. Tinha essas 3 lojas que a gente falou, e depois teve a Gangue. Sim. Depois teve a Gangue, é verdade. Ali já começou a ter umas coisas. A importação para o Brasil só foi abrir nos anos 90, Collor, né? Foi na época do Collor. Exatamente. Então não tinha nada. Tinha assim, na Alemanha tinha uma Fender lá, né? Mas... Você deixava o rim ali, né? Deixava o rim e ainda tinha aquela plaquinha pregada, né? De ferro atrás da Lembra? guitarra, tipo no headstock, né? O cara pregou, mano. Mas então, é engraçado, né? E assim, você via as bandas na TV tocando, eu lembro o 14 bis, acho que não. Mas Rádio assim, táxi. Os cara com... De importado, o que eu lembro era do Yahoo. Mas aí já era depois, né? Robertinho. Não, eu lembro do Rádio Táxi. Se você pegar a capa do Terço, o Terço Criaturas da Noite tem 2 capas. Acho que é o Criaturas da Noite. Tem 2 capas. Uma Adoro capa azul e uma com foto. E tipo, o Magrão, o baixista, tá com baixo Giannini. Entendeu? Era isso. Era isso que tinha, né? E era muito legal, né? Porque para chegar nesse nível, a gente começou assim. A minha primeira guitarra foi uma guitarra Rei. Que era um pau com corda, a guitarra não tinha tensor, a guitarra não tinha nada. Era um negócio assim, tinha três captadores com 3 botões, tipo a Jaguar. Tipo chavinha, né? Chavinha, liga, desliga. HH. Mas foi ali que eu aprendi a tirar timbre, a entender que o som do captador da ponte era diferente do captador do braço. Hoje você entra em qualquer canal do YouTube, tem uns caras explicando tudo isso. Sim. A gente hoje está muito fácil, né? A gente tinha que descobrir na raça. E tinha uns caras mais velhos que a gente, que vinham assim dos anos 60, que eles tinham bandas tal. Então, por exemplo, tinha o Emílio, que era um guitarrista, que ele era luthier. Emílio do Sparks? Amigão meu, saudoso Emílio, pelo amor de Deus, lá da Zona Norte. Rua Cobb ali. Meu vizinho. A Rua Cobb. Meu vizinho. A Cobb é na rua de cima da minha casa. Arrepiou, velho. Pois é. O irmão dele também, que fazia case e fazia violino, faleceu antes dele. O Emílio era amigão meu. Não. Como é que era o nome dele? Putz, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Porque o Emílio, que era muito meu amigo. Emílio era conversa de guitarrista e o tecladista aqui no meio. Eu tinha uma Jaguar feita por ele. Porque a marca dele era Jaguar. Sim, era Jaguar, né? a marca dele. Eu tenho inclusive fotos, depois eu te mostro, com o SG que ele fez para mim nos anos 90. E depois, futuramente, ele fez uma Flying V para mim. E, infelizmente, não tenho mais as guitarras. Como eu queria ter hoje uma guitarra dele, Emílio é um cara assim... Eu tive com ele 1 semana antes dele ir para o hospital. Ele estava ótimo. Ainda a gente falou sobre isso. E, infelizmente... Eu lembro do Davi bebê, cara. Pequenininho. Aí depois ele foi tocar baixo na Sparks com o pai. Ele fazia show na pizzaria ali na rua dele, né? Tem a pizzaria. Em frente à minha casa. Em frente à sua casa. Então eu ia direto lá ver ele tocar lá com o Sparks. Olha só. Eu lembro que eu saía para tocar e ele estava tocando lá, eu só passava, dava uma buzinada e ia. Emílio era uma figuraça. Então, esses caras, o Emílio, o Dema... Você conheceu o Carlão? Carlão? De Guarulhos. Ele também tocava muito no Lua Nua. Guitarrista também. Guitarrista animal, é esse perfil que você falou. Esse perfil. Fora do tempo,
Não tinha material, ele já tocava Van Halen pra caramba. Cara, os caras... Não, os caras, eles, assim... Eles são de uma época em que você não tinha nada. A gente ainda tinha umas revistas de cifra. Se você soubesse ler partitura, quem aprendia, você conseguia algumas book, coisas. né? Tinha Young Guitar do Japão, tinha Guitar Player. Sim. Esses caras não tinham nada. 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 O cara era tudo na raça, nem palheta eles tinham. Eu lembro do Dema contando pra mim que ele pegava tampinha de desodorante. Não, de desodorante Pra e cortava cortar. para fazer palheta. Porque, Caraca. porque só se alguém viajasse para trazer uma palheta. A gente tá falando dos anos 60, né? Que guitarra era uma coisa, é novidade. Sim. E ainda mais aqui no Brasil, naquela época. Uma vez, eu estava falando, semana passada, estava conversando com o Maluli, Luiz Carlos Maluli, produtor e tal. Sim, lá. Ele tem uma Fender 64 64 vermelhinha. vermelha, que já é com o transitional logo, que é o headstock pequeno com o logo grande, né? Que o pai dele encomendou de um cara, ele falou que ele ficou tão nervoso, ele conta sempre, ele adora contar e eu adoro falar para ele vender essa guitarra para mim, mas não vai vender. Não vende. Aí, assim, ele fala que quando essa guitarra chegou, ele não teve coragem de sair de dentro do carro. Porque o pai dele chegou, foi um amigo, eu estava na casa de um amigo, ele falou, não, eu não quero ver, porque vai que ele mexeu na guitarra, eu quero que ela venha dentro do case aqui para dentro e tal. Então essa guitarra chegou para ele, 64, chegou para ele em 65, ele tem essa guitarra até hoje. Então esses caras, eles desbravaram tudo para a gente. Né? Quando chegou para a gente era mais fácil. E hoje em dia é muito mais fácil. Eu vejo umas discussões assim da molecada, assim, falando tipo... qual que é melhor, qual que é isso, qual que é... A gente não tinha qual que é melhor. Não tinha escolha. Não, né? a gente ia lá e tocava com o que tinha. Não tinha. No episódio anterior, a gente teve a grata, né, satisfação de ter o Roberto Lazzarini aqui. Legal, pô, conheço ele. Porque a gente tocou com o João Kurk. Sim. Né? A gente ficou um bom tempo com o João. E o João contava, o Lazzarini contou aqui no episódio anterior, que era difícil mesmo os instrumentos. Muito difícil. Naquela época. Porque eu pensava que na minha época era difícil. Como a gente conviveu com isso muito novos, assim, com o meu irmão, o Paulo devia ter 12 anos e eu 13 de idade. Então a gente convivia com esses caras, com o Dema, depois com o Emílio. Eles contavam as coisas pra gente, pra nós era surreal. Assim, porque a gente achava que a gente tinha facilidade, mas não tinha. Aí depois começaram a aparecer uns caras que mexiam em amplificador valvulado e que nem tinha o Fábio Chueri, que era um cara ali de Pinheiros, tinha o Elcio Aguirra, Sim. aí já era mais pro meio dos anos 80. Sim. O primeiro Marshall que eu comprei na vida foi do Elcio, um JC 1800, um combo de 50, e foi bem naquela época que teve algum plano, que eu não vou lembrar qual, que o dólar veio a 1 por 1. Foi no E o Elcio. E era mexido ou estava original? Não, tudo original. Porque o Elcio ele gostava de mexer. ele gostava de mexer. Mas Ele isso era gostava tudo de original, mexer. era um amplificador dele que ele comprou, depois ele acabou comprando head e caixa e tal. E aquele amplificador ficou lá meio parado, o golpe de Estado já estava começando a rolar, dar uma graninha para ele e tal. E aí ele ia vender por $800. E para mim era um pouco fora, assim. Só que eu falei, eu tenho vontade de comprar. Tinha comentado com ele. Ele mais velho que eu, assim, ele já era adulto e a gente era moleque, né? E aí, quando ele tinha uma viagem marcada, alguma coisa assim, o dólar veio a 1 por 1, ele falou, vou vender pelos mesmos 800, que eu vou pegar esse dinheiro e Você foi lá e... Vai dolarizar. Aí eu comprei, mesmo. foi o primeiro. Olha, que legal, bicho. E assim, quando você chegava com aquele amplificador, naquela época, assim, era muito difícil alguém ter. Causava um frisson. Né? Era um negócio... O Edu, que trabalha eu não vou lembrar agora. Um dos representantes da Marshall, da empresa, ele falou que o primeiro Marshall que ele viu na vida foi o meu. Aí ele ia no show, ele falou pra mim Você que não tinha medo de alguém roubar? não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada, cara. Tipo, não tinha medo. Eu queria tocar. Eu queria tocar. Você queria fazer o som, né, velho? Quem ia roubar o Marshall? Não Até sei. porque era o único, né? Pra quê? Não sei. Eu não pensava nisso. Eu queria tocar. Então a gente...
E aquele, assim, como a gente não tinha conhecimento de nada, então a gente pegava um teatro, por exemplo, o Teatro Martins Pena na Penha. Chegava lá, colocava o PA, montava tudo, alugava a iluminação de um lugar ali na Brasleme, que eu não lembro o nome também, de um cara muito gente boa que ele via que a gente era os moleque, né? Fazia um preço camarada. E meu pai levava a gente, né? Meu pai tinha ele a princípio não queria que a gente tocasse, não, tem que fazer outra coisa, até que a gente fez o primeiro show e minha mãe falou, vai junto com eles, que esse meio é complicado, não sei o quê. Ele foi e se apaixonou pelo negócio. Que legal. Aí, com o tempo, ele foi largando o que ele fazia. Ele trabalhava com confecção, trabalhava com comércio, outras coisas. Ele foi largando o que ele fazia para trabalhar com música. Olha que legal. E aí, meu pai começou a fazer caixas de som, começou a fazer cases. Ah, ele chegou a fabricar coisas. Fabricava coisas, começou a vender umas coisas, vender um equipamento, alguma coisa, fazendo com os amigos, tipo os nossos amigos da Meteoro. Sim, o Zé. Pô, né? O Zé, o Ocimar, o Paulinho. Começou a fazer umas coisas assim com eles. Depois, e meu pai, até o último dia da vida dele, ele morreu alguns anos atrás, ele trabalhava para artistas gigantes, assim, como Titãs, Itali, Cássia Eller, Marisa Monte, um monte de gente. E aí, no último dia, ele terminou um case da Rita Lee e à noite ele faleceu. Nossa. Foi assim, foi uma... Ele fez... ele transformou a vida dele no que era a gente. O contrário, geralmente, né? Porque geralmente a pessoa é influenciada... Foi uma influência de baixo para cima, na linha sucessória, né? Exatamente. Porque, História, e ele não tinha nada a ver com música. Era desafinado, veio cantar o negócio, sabe assim, tipo... Mas ele se envolveu com isso. Então, meu pai levava a gente nos lugares. Eu sempre falo que meu pai roubava meus amigos, né? Porque meus amigos chegavam em casa, quando ia ver, eles eram amigos. Me ligavam lá, ô, seu pai tá aí. Legal, Como né? assim? Porque ele era muito gente boa, cara. E ele falava a língua da molecada. Que legal. E chegava um cara lá, queria desenvolver um negócio. Os caras, quando abriu essa coisa da importação e quando o dólar caiu, legal, o pessoal começou a ter um pouco mais de grana e começou... Aí vieram os importadores pro Brasil, né? A Royal, a Pride, a Equipo, e eram pessoas que a gente conhecia porque eram músicos, né? A Abro, que era o pessoal do metrô, da banda Metrô, né? Eram pessoas que a gente conhecia e quem foi trabalhar para eles também a gente conhecia, então teve essa facilidade. O pessoal começou a comprar pedal, chegava lá, o cara com 30 pedais falava, eu queria fazer um case. Ele fazia um case do tamanho dessa mesa. Não conseguia nem carregar, né? Porque meu pai tinha essa coisa, quando ele começou a fazer cases, ele fazia meio por encomenda. Então eu lembro de um case para Marisa Monte que ele fez, que era assim, ela tinha uma TV, um DVD, um micro-ondas e uma cafeteira. Que era o case que ela Eu pensei que era de camarim. Era tipo de camarim. de tudo. No geral, de tudo, né? De tudo. Que legal, Porque cara. aí o artista falava, da Rita Lee, ela fez uma turnê que chama Santa Rita de Sampa, Sim. que ela entrava com um manto pesadíssimo, Sim. uma coroa que prendia aqui no coisa. Não, deu uma polêmica isso aí, né? Ele fez o case para isso daí, Para pra carregar colocar, esse figurino. Que louco. que foi hein? feito por algum carnavalesco. Devia valer uma fortuna, né? E aí tinha que... Não, e aconteceram coisas, sensacionais, assim, por exemplo... Aí falou, tô fazendo 2 baús para Rita, para ela guardar umas coisas antigas que ela tinha, que tá aqui e tal. Cara, o vestido de noiva dos Mutantes, de grávida, que ela cantou com os Mutantes, estava na garagem da minha casa. Caraca. Nossa, Uma cartola que ela usava. Memorabilia. Tudo lá, tipo assim, porque ele fazia os cases, ele fazia para isso. E fazia também para os instrumentos. Então ele bolava, eu lembro esses cases que você coloca em cima do palco, que coloca todas as guitarras. Tanta coisa, os de bateria. Uma época o Paulo Zinner foi tocar com a Rita, ele tocava com golpe de Estado, fazia bastante show, mas era uma coisa mais... Não era igual a Rita, né? Que é de carreta para os lugares. Então teve que fazer case para tudo. Sim. Uma época o Faísca foi tocar com a Rita, ele fez para os amplis dele também.
para muita gente, para o Ronaldo Páscoa. Teve uma época que roubaram o equipe dela. Roubaram o equipamento inteiro. E os cases provavelmente eram os cases do meu pai. Sim. Pai ali fez. ela deu. Foi ali que já começou a dar uma. Tirar o pé um Ela e o pouquinho. Roberto Foi uma começaram a judiação tirar o aquilo, pé. né, cara? Algumas coisas, né? As guitarras foram para lá no Ivan, na Music Maker. Sim. As que acharam, então, por exemplo, a Eric Clapton, o cara arriscou a assinatura Eric Clapton na guitarra. Ai, meu Deus. Tinha uma Les até Paul, coceira aqui. Tinha uma Les Paul que o cara pegou e pintou de preto por cima da guitarra. Nossa, que judiação. Tava tudo lá no Ivan pro Ivan tentar restaurar o máximo que dava. Assim. Tinha uma guitarra do Beto, que era do Beto Lee, que era uma Epiphone legal pra caramba, assim, uma Les Paul, que ela era um Sparkle vermelho, o cara pintou por cima. Nossa, sabe os negócios? Acabou com o negócio. Ali deu uma desencanada, porque assim, foi muito equipamento. Roubaram os cases de in-ear, que naquela época pouca gente usava. Sim. Quer dizer, ali já usava bastante, mas ela foi uma das primeiras a usar aqui. Eu lembro que tem uma história louca. Quer dizer, a memória da gente dá umas... Mas Sim, assim, dá umas que veio bugadinhas. um cara de fora para fazer um molde da banda inteira para levar... fazer os in-ears O moldados. Lito, quando começou isso aí, cara, era uma fortuna fazer isso. Sim, nossa. O primeiro que meu irmão fez, ele também há muitos anos atrás, foi na Viena Tone, que faz aparelho de surdez. Aí ia lá, moldou, e ele pegou um fone da Sennheiser, E adaptou. que uns amigos nossos, o pessoal da Toral, Sim. da loja, indicou, falou, o pessoal tá usando esse. Se você pegar os sertanejos, o pessoal Bruno e Marrone e tal, no começo dos anos 2000, eles estão com fone Sennheiser preto, assim, com molde, e para baixo, porque não tinha aqui isso daí. Tinha. Não tinha. E roubaram tudo isso daí, roubaram as guitarras, roubaram... Na época ela usava algumas coisas pré-gravadas, assim, já naquela época, e era tudo em ADAT, aqueles ADATs grandes. Os 8 pistas, Levava, então acho que tinha um case com 5 ADATs, roubaram isso. Nossa, e não tem backup, né? Tem as fitonas, né? Jesus. Que coisa. Foi um negócio... Ali, depois ela pegou, eu lembro que até... Eles compraram os Marshalls, porque a Rita tinha uma coisa muito legal, assim. Como a gente acompanhava, porque meu pai fazia os cases Sim. e tal, cada turnê, o Roberto pegava e... Porque a Rita fazia turnê de verdade. Então a turnê tinha nome, tinha sequência de música, porque você vai no show dos artistas, o cara fala, turnê não sei o quê. Você vai lá e toca as mesmas músicas. Ela Sim. não, ela tinha... O conceito, né? Tinha o conceito, tudo daquilo, porque era muito artístico. Cenário, luz. Cenário. Eu lembro que o cara que fazia o cenário, como é que era o nome dele? Um cara da Globo, que fazia o cenário inteiro e meu pai fazia o case pro cenário. Então você fazia Pô, até teu pai trabalhou, hein, velho? Não, trabalhou pra caramba. Caramba. Eu lembro que naquele show dos Rolling Stones, que ela abriu os Stones... Nossa, foi do Voodoo, né? Foi do Voodoo Lounge. Ela abriu a turnê e ela queria os cases todos novos, porque, era uma coisa... Para causar uma boa impressão. Foi um show diferente. Ela ensaiou um show diferente, fez uma concepção diferente para abrir os Rolling Stones. Que legal, velho. Era muito Que louco legal, essa parte. que legal. E tinha uma coisa assim, os cases da Rita eram rosa, os do Roberto eram azuis e os do Beto preto. Olha. Já diferenciava tudo por aí. Personalizado. Que legal. Era muito louco, assim. E você vê essa coisa toda de perto. Eu assisti aquele Rita Lee acústico, o MTV acústico, Sim, que foi sim. um sucesso. Quando veio a turnê, a gente ia nas passagens de som, assistia os ensaios, assim. Olha Era que muito legal, cara. bicho. Ver, por exemplo, uma outra artista, ver a Cássia Eller passando som. Isso é uma experiência Coisas única, assim que né, a gente cara? ia, porque quando eles vinham tocar, quando eles estavam aqui em São Paulo, a Rita é de São Paulo, mas a Cássia, quando estava aqui, então os cases entregar, então geralmente ia nos lugares. Por exemplo, Sandy Júnior entregou no Olímpia, eu lembro que meu pai entregou lá. Foi muita coisa, cara. E tudo isso mexeu muito com a gente como artista. Porque você vê esses bastidores todos, vê o profissionalismo de certos artistas. Até hoje, eu não vi um artista tão profissional quanto a Rita e o Roberto de Carvalho. Era uma coisa impressionante. Os ensaios, a dedicação, o equipamento, o cuidado. Os detalhes, né? Todos os detalhes.
É a entrega, né? Como que você entrega para... Tá, os músicos, pô, eu vi o Ari Dias, o percussionista da Cor do Som, ele fez a turnê com ela. Sim. O Guga Streuter, que tocava marimba, xilofone, que tocava no Heartbreakers, ele fez a turnê do acústico. O Mauro e o Maurício Gasperini fazendo backing vocal. Sim. Cara, era um negócio assim, o Lee Marcucci no baixo. Absurdo, Sabe? O né? Paulo Ziner, o Roberto, o Beto. Cara, ver tudo isso assim, meio no quintal da sua casa, sabe? Tipo, você... E depois, anos depois, meu irmão também gravou um disco da Rita Lee, que chama 3001, que é o que tem Erva Venenosa e tal. Ah, é? Ele produziu? Ele não produziu. Eu acho que quem produziu foi o Roberto. Ele e foi meu engenheiro irmão de gravação. Foi engenheiro de gravação junto com o Luiz Paulo Serafim. Que legal, Que hein, era um meu? cara que a Rita confiava muito, assim, já tinha... Que massa. Esse disco foi gravado lá no Midas, com um monte de músico bom também. Laércio da Costa na percussão, o Ari também na percussão. O Paulo na bateria, tinha o outro baterista, o filho do Chiquinho de Moraes, do maestro, que era do maestro Roberto Carlos. Sim. Sim. Muita gente assim. Então, ver todas essas coisas Né, e isso vai te dando uma bagagem que é, assim, ímpar, né? porque você vê de perto, assim... Porque tudo... Para esse povo, eles que vieram dos anos 60, a Rita Lee, por exemplo, era tudo meio mambembe, né? Você não sabia o que fazer. Você só via a revista e eles foram inventando as coisas. Sim. Né? Tem uma história quando o Alice Cooper veio para cá que ela comprou equipamento dele, porque trazia o PA. Trazia tudo, né? Sem contar que o irmão do Arnaldo Batista era um gênio. Sim. Ele criava Fazia as algumas coisas, né? Não, ele fazia o PA, fazia Sim. guitarra, fazia pedal, fazia tudo. Né? O cara era um gênio. Ele surreal. vendeu uma guitarra MIDI, né? Acho que foi para Roland. Aquela Regulus lá, que por dentro dela ela tinha ele fazia aqueles captadores Hexafônico. hexafônicos. E tinha um cabeçote dele também, né? Que era... Você chegou a tocar nesse? Não, nesse não. E você sabe qual que eu tô falando, né? Que você ligava tudo ali. Meu, ele fazia... Impressionante. Então você vê, mesmo convivendo de longe com essa coisa, então assim... Você fica respirando isso o tempo todo, né? o tempo todo. Tipo, meus amigos são da música... Os amigos dos meus amigos são da música, as pessoas que eu convivo são da música. Meu pai trabalha pro pessoal da música. Meu pai trabalhou, por causa da gente, ele Por foi causa de trabalhar. vocês, que legal. Minha mãe também, porque ela acabou se envolvendo tipo, com essas tem coisas. como do ficar meu pai. fora, né? Todo mundo, né? Todo mundo. E, assim, e esse apoio que eu tive em casa, a maioria dos meus amigos não teve. Isso deve ter sido fundamental para a continuidade. Total, né? total. E assim, os meus amigos tinham apoio dos meus pais. Olha só. Viam eles como uma figura... Porque como uma figura paterna mesmo deles. Então, minha casa era cheia de gente, cheia de música, músico e música o tempo todo. inteiro. Que legal. Sabe, ouvindo música, a gente passava madrugadas ouvindo música, assim, principalmente final de semana. Isso antes, né, de trabalhar. Quando a gente dava aula ainda. Uhum. Antes de ter que sair para trabalhar com música, fazer shows, essas coisas, a gente ficava lá ouvindo músicas e trocando experiências, sabe? Tipo... Na sala de casa. Foi uma coisa, uma época surreal, assim. Que legal. E a gente ouvia de tudo. Depois, no meio da história toda, você estava ouvindo um Iron Maiden e chegava um maluco e falava assim, meu, vocês já ouviram Chico Buarque? Aí colocava, aí a gente ouvia, aí começava a ir para outro... então a gente sempre teve Que legal. E isso deve ter ajudado também a questão de diversificação para você, de estilos, né? De tocar outros estilos. Eu nunca tive dificuldade em tocar outros estilos. Porque depois da Poseidon você já fez a banda para... Não, aí a gente teve uma outra banda que durou pouco tempo, chamava Big Spender, que aí já tinha um teclado. Aí meu irmão não tocava baixo nessa banda, ele cantava e tal. E a partir dali... Colocaram teclado, ó. Foi inserido agora, hein? Era papo de guitarrista, agora então tecladista. A gente comprou um M1. O M1 da Korg. É de 89 o M1. 88. A gente comprou depois. Foi um pouquinho depois. Foi lançado em 88 o M1. Legal. A gente comprou um M1 e depois a gente comprou um TS12, que tá na casa O do meu irmão. Ensonic. Mas o 88...
É o de que tem tecla de piano. É pesadíssimo. Pesado. Você tem até hoje ele? Meu sobrinho que toca nele hoje. Meu irmão tem um filho, ele já tá com 29 anos. E ele aprendeu a tocar. 29 anos. Meu irmão começou cedo. E ele aprendeu a tocar naquele Ensoniq, e é o teclado dele até hoje lá onde ele. O Ensoniq é pesadíssimo, eu tive um. Muito pesado. Eu lembro que o André e o. Quem que era o tecladista? Não era o Fábio. O André do Angra, o André Matos, e eles compraram 2. Fábio Ribeiro? Não era o Fábio. Era um outro antes do Fábio. Antes do Fábio, no Angra, tinha um cara que tocava teclado, junto com o André. Porque o André fazia umas partes de piano. Tá? Tô falando no Angels Cry, lá sim, atrás. Sim, primeiro mesmo. E eles compraram 2, meu pai fez os cases e tal. E o André foi buscar e falei, você vai levar onde isso aqui? Tinha 2 rodinhas. Pelo amor de Deus, eu tenho um Cronos, eu choro para levar ele. Pois é. Com rodinha. Doido, tem que ter, não tem como. E aí, nesse lance dessa banda que você fez logo depois... Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei um tempo parado, assim, tipo, não, meio desencanado, tal. E aí um amigo meu, o Valdir, que tinha uma casa em Guarulhos, o Lua Nua. O Valdir. Montou uma casa chamada Caribbean na Vila Maria. E aí a gente montou uma banda para essa casa. Tinha um barco ali, lembra? Tinha um barco, a cabine de som era num barco. Que legal. Tinha um barco. Ele fez um barco. Que não, doido. Imagina quem você acha que fez o barco? Meu pai. Seu pai lá. fez o barco. Aquele barco. O barco junto com eles, meu pai ajudou a fazer o barco, fez as caixas de som para lá. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz para músico nenhum que tocou lá. Ali era uma casa de tolerância, não era? Antes ou durante? Antes. Não. Antes, não sei. Eu acho que era. Não sei. Eu passava mal ali, velho. Eu tinha que fazer oração lá dentro. Olha, eu vou falar uma coisa. O visual parecia, mas na nossa época, não. Aqueles carpete lá, não sei se já tinha, mas eu acho que já tinha. Porque é verdade, parecia mesmo. Pô, e a gente fez. Mas eu nunca frequentei casa de tolerância, deixar isso bem claro aqui. Você viu o pessoal foto. Fala, né? O pessoal fala, eu escuto. Por foto. Não, o pessoal fala, eu escuto. Eu sou músico, né? Eu tô ali, o pessoal falando. Cara, a gente fez shows ali nessa. E essa casa durou pouco. Tá rindo ali, ó. Essa casa durou pouco, o Caribbean, porque foi uma casa que não andou. Porque o Lua Nua era muito sucesso, era uma coisa absurda, de você ficar nego pra fora. E assim, o Lua Nua foi uma casa improvisada. Porque, vamos montar o palco, monta. Vai fazer isso, tá vendo? O Valdir ia fazendo conforme dava. O Caribbean não, ele começou do zero, montou. Foi projetado. Projetado. E a casa não andou. Não andou mesmo. Mas a gente fez shows ali, a gente tocou ali com Mamonas, que ficou... O nego chegava quase na Guilherme Cote, em 3 quarteirões depois, assim. Nessa época tinha uma loucura que acontecia nas casas. Zanin, não sei se você sabe disso. O Valdir colocava 3, 4 bandas. Sim. Não, e tinha no meio da noite... Não, aí vinha chegando uma banda saindo, era uma loucura, colocava, cara. Negritude Júnior pra tocar no meio da noite. Como é que tirava um palco desse? Não, era loucura, chegava um ônibus com uma banda gigantesca e rolava. Era uma loucura. Hoje a gente tenta fazer isso. Eu não fico mais. Eu não arranco mais meus cabelos porque não tem. Mas na época, cara, eu ficava torcendo para não ser a última banda. Porque o técnico já estava espumando. Eu já chegava com um dinheirinho, falou: isso aqui é para você tomar um café. Ele olhava para mim, aí ele falava: esse cara parece ser legal. Aí ele tratava bem. Cara, do pagode, no Lua Nua, a gente só não tocou, que eu me lembre, com Só Pra Contrariar, que aí já era um pouco mais, e com Raça Negra. Com o resto, a gente tocou com todos. Toda a galera. Catinguelê, com Soueto, com... Cara esses caras eram muito grandes, cara metade. Esses caras eram muito grandes naquela época, cara. Então, o Negritude, com aquelas roupas. Sim, eu lembro. Não tinha camarim no Lua Nua, tinha lá em cima. Era lá em cima só, é verdade. E fazia, E tocava o barco. Bora. Que legal. E nesse Caribbean que vocês faziam, a banda já era da casa? A banda era uma banda da casa. E vocês já faziam todo quanto é estilo musical? No Caribbean mais do que no Lua Nua. O Lua Nua já fazia, mas o Caribbean, ele quis... Não, a gente tocava salsa, tinha uma parte lá que a gente... Imagina, cara, isso, sem... E assim, ficou meio na minha mão procurar as músicas. Eu falei, cara, eu vou no que eu
no que eu... Sei lá, eu vou na Gloria Estefan. Entendeu? Que era o... Você tá falando, eu tô voltando no tempo, cara. Tô lembrando tudo. Cara, o Lua Nua tinha lá onde eu me lembro, tinha o Frejá, o Almir e o Rogério, de vocalistas. Quando foi pro Caribe, a gente foi com o Rogério saiu do Lua, foi com a gente. Rogério Madeu. Rogério Madeu. Ele foi com a gente e foi a Débora, que era uma menina... Não, a Débora tocou comigo. E que era a vocalista da minha banda no Villa Country, que já vamos chegar lá. Nossa, o Megasom, ela tocava no Megasom comigo. A Débora ficou 20 anos comigo no Villa Country. Que legal. Aí, assim, a Débora, que cantava no karaokê, tinha 18 anos, cantava no karaokê do Lua Nua, porque de quinta-feira, olha o que a gente fazia no Lua Nua, karaokê com banda. Sim. Então, tinha lá o repertório, tinha a letra da música, pasta, a pessoa escrevia, eu quero cantar Aeroplane do Red Hot Chili Peppers. Quero cantar Fogo e Paixão do Vando. E a gente tocava. Que legal. Cara, não tem escola melhor que essa. A Débora tinha montado uma banda só de mulheres, né? Que tocava na Ana Maria Braga, lembra? Sim, eu lembro. Que legal. Putz. Aí eu casei com a baterista, mas isso é outra história. E aí descasei com a baterista. Posso te contar uma coisa que me comoveu? Sim. Não faz muito tempo. A gente tava tocando no Lord Black. Aí tava lá no fumódromo, aí eu vi um menininho novinho. Olhei assim, ele tava com um fone igual o meu. Aí eu olhei assim, ele tava no celular, eu dei um toquinho nele assim, falei, é igualzinho o meu. Ele, do meu pai. Eu falei, teu pai? Meu pai faleceu. Eu falei, ixi. Aí ficou aquele climão, eu falei, pô, qual é o nome do teu pai? Acho que eu conheço, né? De um tempo. Falei, ele tocava no Villa Country, ele era o batera. Acho que era o batera. Guitarra. É. Aí eu falei, meu Deus do céu, através dele eu consegui ter contato de novo com a Débora. Porque ela... Que ela faz um trabalho com o marido, né? Sim, com o Cal, que era o vocalista da nossa banda do Villa. O que aconteceu... Eu sei que a gente está indo e voltando, mas... Não, mas eu acho mal barato isso. Assim, as coisas se conectam, né, cara? Villa, eu montei a banda. Eu e o Tobal, dono do Villa, a gente montou a banda junto. Músico por músico. E a gente foi bem criterioso, assim, sabe? Então a banda tinha pedal steel, sim, guitarra, tinha violino. O violinista tem. O violinista, ele toca violino, banjo, mândula e violão. Nossa. O outro guitarrista, o Del, ele tocava guitarra e pedal steel. E na pandemia, ele não morreu de Covid. Foi de Covid? Não foi. Falei com ele num dia, aí no outro dia ele mandou aqueles memes do Dave Gilmour, que ele adorava pra mim. Sim. E tal, ele foi dormir. E se foi? Que louco. Foi assim. Que coisa, né? E deixou o Renatinho, um menino pequeno. E ele tava no show da gente. Tava no nosso show lá. Você vê que coisa, né? A gente tava comentando antes de começar o programa. Sim. Que é assim, né? É um ovo. Não, vamos lá, pra câmera agora. Não façam bobagens nesse meio, porque o meio é um só. Você pode ser o Chitãozinho Chororó ou Sepultura, que você vai se cruzar uma hora. É isso. E contratantes, não decalotes. E, olha, é um ovo. É um ovo. A gente se conversa. Você sabe que nesse ponto eu tenho sorte, sabia? Porque assim, atraso já aconteceu, mas de levar calote... Eu tomei só 2 em 33 anos. Pois é. Eu tomei não é tão... Eu tomei um calote. Não é tão comum. O nome, eu tenho o CPF dele aqui. Não é tão comum, mas acontece, não tinha que acontecer nenhum. Sim. Na verdade, porque assim, a nossa vida é muito boa. É muito legal, mas é tão sofrida. Sim, a gente abre mão. Não deveria falar aqui, mas ele é demais. Hoje é aniversário da mãe dele, cara. Exatamente. Olha o compromisso você que ele... vê a dedicação, nossa. né, cara? Então... Não, mas não é. Obrigado, tipo assim, viu? Cara, não, mas obrigado. Posso falar uma coisa? A gente não tem um churrasco de família. A gente não tem uma festa, um batizado, um casamento, um negócio. E é difícil para as pessoas entenderem.
Não, para você ter uma ideia, aniversário da minha filha eu marcou de domingo ou de segunda. Porque fora isso. Não, e a gente ainda acorda meio balão, né? Balão, sim. Aí eu falo, quanto que é o cachê? Aí dá vontade de falar, quanto que vale faltar no aniversário da do sua filho, da filha? Exatamente. Mas isso é uma coisa, é uma discussão bem complicada. Sim. Na verdade, a culpa é nossa. Quem mandou a gente entrar nessa? Sim. Exatamente, é o que a gente escolheu. E eu queria pegar um gancho, só fazer uma fermata aqui no nosso papo, e falando de calote, de você contratante. E você contratante já vai poder logo logo desfrutar dos benefícios do nosso aplicativo Show Music Brasil, aonde lá você vai poder ter contato com diversos músicos de diversos estilos musicais e com certeza vai ter o benefício de contratar esses músicos com toda a segurança, com plataforma de pagamento, com página para você ver os vídeos, ver fotos, comentários de contratantes anteriores. Então, fique ligado que logo, logo estará no ar o aplicativo que vai revolucionar o mercado musical brasileiro. E você, músico, não fique dando bobeira aqui, ó, Show Music Brasil aqui, Exato. ó. Você entre lá também, se cadastra. E faça parte do cast desse aplicativo. Que vai fazer a revolução no meio musical no Brasil, viu? Com certeza. E nesse podcast que temos hoje o prazer de receber Carlinhos Anhaia, que é uma pessoa de uma disponibilidade ímpar assim no meio. Eu o conheço há pouquíssimo tempo, mas já tenho uma gratidão muito, muito grande pela atenção que ele nos deu, pela disponibilidade de estar aqui hoje. Então, com certeza, você vai poder desfrutar de muito mais história, porque ainda tem muita coisa para contar. Então, fala aí pra gente, Carlinhos. Continue essa história. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Aí foi isso. Quer tomar alguma coisa? Hã? Tomar alguma coisa? Não, tô tomando água. Agora é pão de ló aqui, ó. Vou tratar pão de ló. Toma água com gás, cara. Ó, tem um salgadinho, quiser Amendoim, pizza, a gente pede uma pizza. Isso aqui não é só adereço, não. É pra comer mesmo, viu? Tá vendo? O que aconteceu foi isso. Aí depois teve essa banda dessa Casa Caribbean. Quando o Caribbean fechou, a gente foi pro Lua Nua, ficou um tempo. Aí o Tobal, que era um empresário, Marco Antônio Tobal, que era um empresário que a gente já conhecia de nome, assim, por ter trazido algumas bandas pro Brasil. A primeira banda que ele trouxe pro Brasil foi o Queen, em 81. Só isso. Então essa história é verdade? Que o lucro do Queen originou o Olímpia e o Villa Country? Não, Não, claro. O Espaço das Américas e o Vila. Sim. É porque são quase foi assim. vizinhos, né? Aquele Porto Alcobaça também era dele? Não. Tinha o tubarão. Todo mundo queria tocar lá para ver o tubarão. Eu toquei lá e vi o tinha tubarão. Tubarão atrás do... Sabia disso? Não. Tinha um aquário atrás Tinha um do palco. aquário, o tubarão. Você é doido. Eu fui tocar lá para ver o tubarão. Não queria cachê, queria ver o tubarão. O Porto Alcobaça é do lado do Vila. Do outro lado tem a Áudio, que é de uma parte da sociedade do Vila. E aí tem o espaço Unimed, que era o antigo Espaço das Américas, que é também do Vila. Inclusive, eu vou ver o Toto lá em novembro. Essa semana tem um monte de coisa lá. Tem Megadeth, tem... Air Supply vai ser lá, Air né? Supply. E... Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Megadeth, Toto. Gigantesco que vai ter lá essa semana, mas... Enfim. E é isso. Aí o Tubal foi ver a gente e isso foi num sábado. Ficou 2 músicas. Ele foi tipo Headhunter mesmo. Foi lá olhar. Foi lá, pessoalmente. Que legal. E a gente não acreditou, porque assim, ele já era um empresário muito conhecido, assim, ele já tinha trabalhado... Por exemplo, só para o pessoal entender quem é esse cara. Primeiro ele trouxe o Queen em 81. Ele era dono da Toco, que foi uma das maiores danceterias... Ali na Vila Matilde. Vila Matilde. Aí depois ele trouxe várias bandas para o Brasil, como... The Cure, The Mission, Sisters of Mercy, Silks and the Banshees, essas bandas todas. Ele fez aquela turnê, que foi praticamente a única turnê da Legião Urbana, que lotou estádio pelo Brasil inteiro. E teve aquele show do Canecão. Que fez foi o Pacaembu, que foi 2 dias, sei lá, foi o Palmeiras, eu não lembro. Fez isso, fez a turnê, a primeira turnê gigante do Paralamas.
Batelata na lá? época de óculos e nos Não, anos isso 80. antes, 87, por aí. Na época nos anos 80. Eu não sou assim, não entendo muito de Paralamas. Não tem idade para... Não tenho, eu tenho, idade tenho. Mas assim, então assim, esse cara foi ver a gente tocar num bar. Aí no domingo, ele deixou uma mensagem na secretária eletrônica do celular, tinha isso antigamente, ninguém usa mais isso. E aí falou, ó, amanhã eu quero conversar com vocês. Eu gostei da banda, eu quero conversar com vocês. Vocês podem encontrar com a gente num lugar no Tatuapé, aqui ele tinha um bingo aqui no Tatuapé. Naquela época tinha bingo. Uhum. Era ali onde era o Califórnia, que era dele, que depois virou o Caipiródromo. Sim. A gente encontrou com ele ali, ele colocou a gente no carro dele, a banda inteira, e a gente foi até São Caetano. E aí lá tinha uma casa que chamava Country Beer, e a gente, 2 semanas depois, a gente começou a tocar ali. No Country Beer. É. Que legal. A gente ficou 4 anos lá, de 96 até 2000. E já no final Country Beer virou o do Boyer. O do Boyer, esse é outro Country Beer, que era nosso também. Mas não, o do Boyer, quando ele fechou, ele foi pro antigo Country Beer. Mas é outro. Esse é o não nosso mesmo? segundo Country Beer. O primeiro era em frente do Boyer antigo. Na Manuel Coelho ali. Quando você entra na Manuel Coelho, o do Boyer tá aqui. Sim. É aqui, ó. Onde era o shopping. Antes do shopping. Um pouquinho antes do shopping. A Goitacazes, então, foi o segundo... Foi o segundo Country Beer que a gente já montou no 2010, talvez. Não vou lembrar. Mas, enfim, aí o primeiro Country Beer durou de 96 a 2000. Em 2000, ele já falava para mim que queria montar uma casa em São Paulo. Queria montar uma casa em São Paulo, precisava montar alguma coisa lá tal. E a gente saía de carro, olhava e tal, até o dia que ele me ligou e falou, achei o lugar. Achei o lugar, é ali perto do West Plaza, assim. E vai lá pra você ver. Tá bom. Aí eu marquei. Eu fiquei tão nervoso naquele dia, porque assim, o que eu tava fazendo nesses 2 anos? Não foi 2 anos, foi um ano e pouco. Até inaugurar o Villa Country. Eu estava tocando com todo mundo, em tudo que era lugar, num monte de casa legal, porque assim, como sempre tive amizade com muita gente, então eu toquei com um monte de música, um monte de estilo, então eu tocava assim. Um dia eu tocava guitarra numa banda de pop rock. No outro dia eu ia tocar no Cabral com um grupo de axé e tocava violão e cavaco. Olha só. Aí, e eu fui fazendo. Mas eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de ser o cara... o Hired Gun lá. O Severino. O cara que tá lá, o músico de apoio e tal. Eu sempre gostei de ter banda. Sim. Porque ter banda é legal, que a gente briga, tudo. Mas assim, eu sempre gostei de ter banda. Eu nunca... Que nem às vezes o pessoal pergunta, nunca apareceu proposta assim para você tocar com algum artista? Apareceu várias vezes, mas eu nunca quis. Porque eu gosto de ter minha banda, eu gosto eu viajei muito tocando, né? Teve épocas que a gente viajava muito. Então, assim, você passa, às vezes, 4 horas no aeroporto para viajar 1 hora de avião para chegar num lugar, entendeu? Isso tudo é legal, é legal. Isso é tipo perrengue chique, entendeu? Não é? Sim. Mas 1 hora cansa, cara. Né? Então, eu gosto de... Eu pego o meu carro, vou até o lugar onde eu toco, entendeu? Depois está lá, tem estacionamento, meu equipamento já está lá. Tem uma pessoa que cuida, sabe? Muito bem, por sinal. Cuida de tudo, sempre fala, precisa disso, precisa daquilo. Isso é legal, Sim. Entendeu? Também é legal. Como também é legal você tocar com algum artista e... Enfim, cada um tem a sua... Mas eu sempre gostei de ter banda. Sim. E nesse meio tempo, eu toquei em várias casas... Viajei tocando, os amigos ajudavam, falavam, meu, cara, por exemplo, tinha o Cabral aqui no Tatuapé. Sim. E o pessoal, o Cadico, o DJ, que é um amigo meu de anos, e ele era gerente do Cabral, ele me indicava para um monte de banda, porque como o Cabral fazia muito axé, ele me indicava para essas bandas. Eu nunca fiquei parado, nunca fiquei uma sexta e um sábado à noite em casa. Mas eu não gostava daquilo. Entendi. Assim, eu gostava quando eu estava em cima do palco. Mas o que eu queria era ter uma banda mesmo. Aí, quando eu fui, esse dia que eu fui no Vila, eu vi a obra já estava no começo
E aí eu entrei lá e nunca mais saí. Você viu subir do Sim, chão. Não, já tava, ele tinha alugado fazia, sei lá, um mês. Uma coisa Caramba, assim. você deu uma olhada, aquela coisa monstruosa ali. Não era tudo aquilo ainda. Ah, não era? Porque depois foi ampliando, mas logo em seguida, porque aí entrou o Alejandro, que era o dono do Olímpia. Sim. Logo em seguida, isso assim, não tem tempo para isso. Eles entraram juntos praticamente, mas assim, aí falou, não, então vamos fazer uma coisa, aí foi aquele colosso que então, tipo assim, eu tô lá desde o desenho do logo, do desenho do palco, do que vai ser feito o piso, entendeu? Que legal. Desde o comecinho, então... E se você for ver, pode ser, eu posso estar enganado, mas o fato de mesmo você tendo cumprido essa vontade sua de ter a sua banda, ao mesmo tempo você também tocou com vários artistas de renome internacional, né? O melhor dos dois mundos. Tipo assim, eu já toquei com caras dentro dessa coisa, dentro desse meio do sertanejo, eu toquei com praticamente todo mundo. Tipo, eu toquei com Daniel, toquei com Leonardo, Chitãozinho Chororó, os novos todos, João Bosco e Vinícius, Fernando Sorocaba. Toquei com todo mundo. E a história do nome, lembra do Fernando Sorocaba, que você viu no ônibus? Pelo amor de Deus. Ó, eu tenho um amigo, ele tocou junto, o João Curo, que você conhece. Sim. A gente montou a banda, era o Rockstock. Era 2007, acho que era 2007, A gente estava em Marília. Aí fui fumar fora do hotel. Ele do meu lado, o Giba-san. Você deve conhecer o Giba-san. Sim, conheço. Aí eu olhei assim, eu vi uma van, assim, bem relic. Para ser modesto. Relic. Assim. Relic. Aí eu olhei assim e falei, pô, Giba, também que esse nome, né? Ele, o que foi? Douglão. Olha ali, que nome ruim. Esse nome nunca vai pegar. Tá lá, Fernando Sorocaba. Ah, não, aí não acabou por aí. Aí passou-se os anos, em 2000 e... Você entrou quando na banda? Eu entrei em 2014. 2013. Tô lá em São Carlos, na frente do hotel. Aí vem um busão, um monte de mulher berrando. Um busão de 2 andares, eu olhei assim... Fernando Sorocaba, tome! Engraçado que... você conhece o Alex Furnari? Sim, claro, meu amigão. Então, o Giba contou pra mim que ele tava cortando o cabelo do sobrinho. Aí ligaram pra ele e falaram, vem fazer um teste, que era pra tocar com o Zezé. Aí ele olhou assim e falou, pô, tá na metade, eu não vou deixar meu sobrinho assim. Pegou o telefone e ligou pro Alex. E ele ficou 20 e poucos anos com o Zezé de Camargo. O Alex é meu companheiro de navio. A gente fez acho que 5 cruzeiros juntos. Ele tocando com o Zezé, eu tocando com a minha banda, a Vila Country Band, a banda do Vila. A gente fez uns 5 cruzeiros juntos, assim. Que legal. Eu tive uma banda que... olha só que luxo. O guitarrista hoje ele tá no Rockefeller, né? O Horácio, ele viajava bastante, que ele trabalhava com marketing e tal. Aí quando ele ia viajar, ele ligava pro Giba. Se o Giba não podia ir, ia o Alex Furnari. E o Alex Furnari. Olha aí. O Alex, ele falava para mim, cara, às vezes a gente ficava 5 dias no navio. Você tocar num navio é legal pra caramba. A primeira vez. Sim. Ele é teu companheiro de cabine? De cabine não, porque ele ficava Tinha que ser um cara legal pra aguentar. Não, porque a nossa banda ficava... tinha a nossa banda e a banda deles, que era a banda do Zezé. Ele geralmente ficava com o Toninho, o guitarrista. Uhum. Aí depois o Toninho saiu também da banda do Zezé. E voltou o Roger, que tocava com a Vanessa Camargo e... O Roger tá lá até hoje. O Alex saiu e o Roger tá lá. E assim, mas o Alex gostava de ficar com a gente. Porque os caras já estavam meio, né? São muitos anos. O Alex devia estar no Zezé uns 5 anos, 4 anos. Então, assim, você ainda tá no... Né? Porque é muito show. Sim. É muita coisa. Você fazer bate e volta em Nova York, os caras faziam isso. Para fazer o Brazilian Day, o cara ia, chegava lá, dormia, tocava e voltava. Já voltava. Se você fizer isso para Bauru, já é chato? Pois é. Mas quer saber? É trabalho. É assim que funciona. Faz parte. E no Brasil, você vê, por exemplo, uma vez eu vi o Kiss em Nashville. Olha. E eles tocaram em Nashville. Quem que vai para Nashville ver o Kiss? Eu. A gente viu o Kiss em Nashville, lotado. E no outro dia eles iam estar em Memphis, que é 1 hora de carro.
E assim é a turnê americana. Então o cara faz Nashville, Memphis, Jackson e vai fazendo as cidades. Aí ele faz a rota, Jersey, Nova York, Boston. vai fazendo. É isso. Aqui no Brasil, o cara faz São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Curitiba. Quer dizer, logística zero. Não, né, porque não dá para trabalhar dessa maneira, né? É muito difícil. Eu conheço empresários que já tentaram. Mas você acha que por que se dá esse fenômeno? Primeiro, o Brasil é muito grande, os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos, eles têm... São organizados, né? Eles têm uma tradição de show business. Entendi. Se você assiste os filmes, qualquer filme, o do Johnny Cash, o do Elvis, você vê que eles entravam no carro e iam fazendo turnê. Eles iam pingando de cidade em cidade. Já é uma coisa que vem... Cultural, né? Cultural, isso. né? Não, e querendo ou não, rolava muito também. Tipo, você tá no show daqui, por exemplo, você tá em Memphis. Vamos pra Nashville. Aí depois vai continuando ali, né? Louisiana, Flórida, aquelas coisas. Você tá fechando o show da Flórida aqui, e os caras... Não é uma coisa que você fecha a turnê inteira, não, né? Cara, depende do artista. Você viu alguns artistas que você ia fechando a turnê antigamente, sim. O cara ia ligando e ia fazendo. Estamos aqui em Memphis, vamos passar por aí tal dia. Vocês querem já... Pois é, e aqui tem essa coisa. O Brasil é muito grande, não tem essa tradição de turnê, porque assim... A turnê aqui no Brasil é desse jeito que eu falei. Você fica... Você vai para lá. Então, assim... Então, o Alex, ele gostava de ficar... O Alex Fornari, guitarrista do Zezé, ele gostava de ficar com a gente. Então, por exemplo, tem uma hora que o navio para. E só tem um lugar lá que tem uma pizza, não sei o quê. Então, a gente ficava lá e falando de música, né? E falando sobre outras coisas. E sobre instrumentos, equipamento. Aquela coisa que guitarrista gosta de falar. Sim. E a gente ficou muito amigo nessa época. Alex é um músico excepcional, cara. Um cara que tem um timbre... Tem uma história, tem outra história aqui. Desculpa te cortar. O que eu ia falar? Ele falava, quando saía do negócio do Zezé, quando ele saía, ele falou assim, agora eu vou pegar meu amplificadorzinho, minha guitarra, meu casezinho de pedal e vou tocar com os meus amigos. Aí ele ia tocar com o Rock Memory, ligar para os caras, ia lá e tocava. Punha uma guitarra a mais, ia tocar para dar uma aliviada no... Então, uma engraçada aqui. Você deve conhecer o Rodrigo Haddad, sim, do Pure Country. Meu amigão também. Então... Todo mundo é amigo, hein? Uma vez uma menina falou para mim assim, cara, você é amigo de todo mundo? Eu falei, claro. O que eu posso fazer? Né? Eu gravei com eles, né? Eu fiz a parte das teclas. Aí a gente começou a fazer uma série de shows. Lembra do Magic Pub? Na Faria Lima. Aí a gente estava lá, a gente ia abrir pro Eduardo Araújo. E na banda era o Marcos Rampazzo. Sim, claro. O Jeff, o batera do Beatles Forever, né? E o Rodrigo. O violão não lembro quem era. Aí queimou o ampli do Furnari. Ele fazia steel pro Eduardo Araújo. Antes de ir pro Zezé. Você acha que era 99? Aí queimou. E todo mundo cheio de dedos, cara, pra pedir o Rampazzo emprestar um amplificador. O Rampazzo era chato. O Rampazzo era chato com o equipamento, né? Meu, você não sabe. Olhei assim, tava quase a banda toda de joelho, assim, pedindo pro Rampazzo. E o Rampazzo emprestando com a cara feia, cara. Eu olhei assim. Mas na hora que acabou, eu juro por Deus, o Rampazzo pegou um ampli. Ele levou pro Claro lá no camarim, ficou olhando dentro. Eu falei, não acredito, velho. Ele tinha uma Fender, uma branca, acho que era 62, um Marcão, um Rampazzo. E aí, o Rodrigo tocou com a gente no Vila várias vezes, e o Marcão tocava com ele. Sim. E aí, eu vi a guitarra, ele falou, você quer ver? Pega aí. Eu peguei a guitarra e tal. Aí dei pra ele, eu desci, aí o Rod veio atrás de mim e falou, eu nunca vi ele fazer isso. Ele deixou ninguém pôr a mão. E o Rod era o Naná, um cara que trabalha com o Rodrigo até hoje. O Naná, ele trabalha de luva, porque o Marcão ensinou ele a pegar a guitarra com luva e luva limpa, luva nova. Que é pra não, mas o Marcão, ele tinha uns lances, ó, pra você ter ideia, eu tocava com o sócio dele. Não sei se chegou aí lá na Moca, no Londo Studio. Não era o Jeff que era o sócio dele? Era o Jeff. Ah, sim. Eu tocava com o Jeff, o Jefferson Bergamini. Aí ele falou assim, ó, já marquei a gravação lá que você vai fazer com o Pure Country lá. O Marcão já tá sabendo. Eu tava sem carro, eu pedi pro meu irmão levar. Ele me levou, deixou lá com stage. Não era o Jim, mas era o TS-12, velho. Apertei a campainha, 1 hora, nada.
Acho que quase 3 da tarde chegou o Jefferson. Eu só não fui embora porque não tinha como ir embora. O que você tá fazendo aí? Chegou agora? Eu falei, não, cheguei aqui 10:50. O Marcão não te atendeu. Aí ele interfonou. Ô, Marcão, o tecladista tá aqui. Foi assim que eu fiz as gravações com o Pure Country. Ele não abriu pra mim, cara, pensando que eu era... Eu tava com o teclado ali. Tava combinado. E, ele era muito sistemático, cara. Mas também lá dentro, ele ligou o Hammond pra eu tocar. Eu sou apaixonado por Hammond, por Rhodes. Depois chegou aquele que era do Zimbo Trio lá, do tecladista do Godoy, que ele comprou. Aí ele falou, o Coronel chegou aqui, esse aqui. Depois ele era muito sistemático, cara, muito sistemático. Era um cara assim... Pô, comigo ele sempre foi muito gente boa. Muito gente boa, mas assim, era meio raro. Assim. Não, ele era sistemático. Ele não era com qualquer um. Eu não tive a oportunidade. Eu lembro que quando eu era moleque, tinha uns 15... Essa época que eu quis estudar guitarra. Eu falei do Mozart e falei do Michel, mas tinha o Marcão também da Sim. Aí alguém me passou o telefone dele. Eu acho que foi o Heraldo, o guitarrista tocou no Traje. Sim. E aí eu liguei para ele. Eu era um menino. E aí eu liguei, eu queria ver... Ó, seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Se você quer vir aqui para aprender essas coisas de Van Halen, esse negócio, procura outro cara. Vai falar com o Van der Tafel, sei lá o que ele falou. Não era o Van der Tafel ainda, o Van der Tafel era do Rádio Táxi. Vai falar com outros caras, porque assim, aqui é outra coisa. Aqui é rock and roll, é blues, entendeu? Você vai aprender a tocar com a guitarra limpa. Se quer fazer esses... mas na lata, assim... Já... Desculpa. E aí a gente se reencontrou anos depois e eu contei essa história para ele e ele falou, eu não lembro, mas eu tenho certeza que eu falei isso. É bem a cara dele, né? E assim, é mais um cara que... Pô, o Brasil tem tanto guitarrista bom, né? Muitos. O Brasil tem tanto guitarrista bom e de estilos diferentes e... Sim. E mesmo os caras dentro do rock, o cara toca rock, mas você vê um toca uma coisa, outro toca outra. E... Um que toca rock, toca numa banda de rock da noite, assim, mas que eu gosto dele tocando country, muito legal, o Márcio Alves. Sim, claro. Muito. O chicken picking dele é muito legal. Eu conheci o Márcio quando a gente era menino ainda. Ele tinha... Eu não lembro se ele tinha aula ou se ele era amigo do Valmir, que morava perto de casa, Valmir Tavares, que depois... O Valmir era um cara... que ele fissurado em guitarra e ele estudou, então ele tocava aqueles Malmsteen, limpinho assim e tal, mas o lance do cara, a música não é assim, não era natural para ele, era uma coisa estudada. Sim, e ele estudava muito, ele ficava assim 20 horas tocando guitarra por dia. Até um dia que ele pegou e falou, parei. Ele tinha uma revista de guitarra que era Guitar Class, e aí depois disso daí ele falou, parei. Desencanou. Que coisa. Que loucura. Tem essas coisas aí também, né? Com certeza. E lá no Vila, artistas internacionais, assim, você tem alguma história na legal? verdade, a gente nunca fez um show internacional assim a gente tinha muita vontade. Primeiro, assim, no começo de 2000 até 2010, a gente sempre falava, um Alan Jackson. Um Garth Brooks. Garth Brooks, Mas assim... Toby Keith. Esses caras... Um Toby Keith depois. Nossa. Esses caras, assim... Era surreal. Eu lembro que uma vez eles fizeram uma... Porque tem um amigo, o Felipe, o Phil Rodrigues, que ele traz... Por exemplo, essas coisas tipo... U2, quando vem pro Brasil. Ele tem um escritório lá fora, ele é muito amigo deles e tal. E ele cotou o Eagles, por exemplo. Nossa. Naquela época do Eagle... Quando o Hell Freeze Over. Naquela época. Cara, era um cachê tão surreal, eu não vou lembrar quanto é que... Porque se o Eagles vier tocar aqui no Brasil, infelizmente eu acho que vai... Se lotar o Espaço Unimed, seria difícil lotar um estádio, cara. E é banda com cachê de Paul McCartney, de estádio. Isso é doido. E engraçado tem essa coisa da country music, entendeu? Eles são muito grandes. Sim. Pro cara vir pro Brasil... Ou ele mas veio nem pra fazer Barretos. Assim. O Jaguariúna. Uma coisa assim, né?
ou você opta por um artista menor. Por exemplo, eu lembro que uma das opções que a gente sempre falou era o Brooks and Dunn, por exemplo. Pô, eu adoro o Brooks and Dunn. Mas aí os caras falam, putz, mas o Brooks and Dunn... Não tem apelo público. Não tem apelo do público e o cachê é um absurdo. E é um country meio moderno, né? Rock and roll total. Você nunca escutou, né, Brooks and Dunn? Nossa, é animal. É muito bom. É bom demais. Agora eles já estão velhos, né? Já é outra... Já vou anotar pra pôr na playlist lá. Meu, tem muita coisa boa. Então, assim, ou você caía nisso, ou o artista era um mega star, tipo Shania Twain, Garth Brooks, Alan Jackson, ou era lá fora, o cara tava lotando arenas gigantes e aqui no Brasil não lota um barzinho, a não ser que o cara quisesse vir. Uma época, a gente chegou perto de fazer pô, me deu um branco agora, o ator que canta country, puta, ele tem uma banda de country rock, ele veio pro Brasil, foi no Faustão, mas acabou fazendo o interior e não fez o Vila. A gente ia fazer. Nossa. Pô, um ator gigantesco. Agora me deu um branco aqui. Que ele fez JFK. Ô, produção, o Guga aí. Mas ele é ator de Hollywood. Ator de Hollywood, tipo, né, gigantesco. Ele tem uma banda country sensacional e a gente quase fez. Chegou perto. Aí ele fez um... E é lá pro Vila Country? Pro Vila. Porque lá, tipo assim, são vários espaços, né? Sim. Então, a gente tem a Expo Barra Funda, no fundo, que quando tem show maior, a gente abre e vira tudo Vila. Vocês conseguem modular o espaço. Maravilha. E, enfim, a único internacional que a gente fez foi uma banda que chama Brasil Billy, que é uma banda de Nashville, que assim, a história o cara... O Jesse, ele é um brasileiro, ele foi para lá, era um cara aficionado por country music, acho que ele foi para lá final dos anos 80. E ele acabou indo morar por lá, ele é o cantor da banda, e a banda é inteira americana. E aí ele veio casar no Brasil, casou no Vila e ele fez um show lá. Ô, louco! Que legal. Sensacional, cara. Oi, e é uma banda de country music clássico. Raizão mesmo. Raizão. Sabe, assim, o cara... Tipo George Strait. O guitarrista... tipo George... Não, antes disso. É tipo o Willie Nelson dos anos 70. Nossa. Tipo aquela... Como que é o nome daquela música lá, do banjo lá? Do Ellen Banjos lá. Isso. Não, então, tem um guitarrista, eu sempre encontro com ele na NAM, porque ele é patrocinado pelo Filertron, pelos captadores Filertron. E ele tocava guitarra, uma guitarra rockabilly absurda assim, com uma Gretsch e tal. E ele tocava lap steel da Fender, de 2 braços. Sim. Mas ele fazia um som de pedal steel naquele lap steel, que era um negócio... Mas alto. Torcendo o slide. Meu, um negócio assim... É aquela linguagem de americano mesmo, tocando country music. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa assim, mas sempre barra nessas coisas. Aí você pega um artista nacional que ele vai vender 8.000 ingressos, que é a capacidade da casa. Em dias. E já está aqui no Brasil e já não tem toda essa... Comercialmente é mais viável. E a logística é mais... A logística é melhor. Já pensou... A gente já teve pensamento assim, por exemplo, trazer a Shania Twain fazendo um estádio e comemorar o aniversário do Vila. Já teve umas coisas assim, mas... Fazer isso casado, né? Vale a pena, né? Casado. Vale a pena. Não adianta vir para o Brasil para fazer... Barretos faz isso, né? O cara vem para o Brasil e faz um show só e tal, mas Barretos é uma coisa muito... E os artistas ajudam também, porque é uma coisa... Né, tem o hospital. O Garth Brooks, ele veio tocar contratado nos anos 90 e ele falou, vou dar um show para vocês. Vou dar um show para vocês de graça. Essa história é sensacional. Nossa. Aí ele pegou, fez o show, tal, foi. Aí ele parou a carreira. Ele parou, tal. Quando ele voltou fazendo Las Vegas. Começou a fazer uns negócios, uns shows em Las Vegas, no Caesars e tal. E aí ele entrou em contato e falou, eu quero dar aquele show que eu falei. Ele veio com o avião, com a equipe, com a produção, não deixou colocar uma água dentro do camarim.
Ele trouxe tudo. Foi comprado, não trouxe, mas tudo foi comprado por ele e ele deu o show inteiro com tudo pro hospital. Pro hospital de Barretos. Nada, não deixou pagar uma refeição, não deixou pagar hotel, não deixou pagar nada. Sérgio Reis ajudou muito também. Ajuda até hoje. Cara, todos os sertanejos ajudam. Edson e Hudson, que são meus amigos, assim, ajudam. Chitãozinho Chororó, Leonardo, todo mundo ajuda. Sim. Hudson, que é um baita guitarra também, muito, né? Muito. A gente tocou muito em boteco junto aí. Muito tempo. Porque, assim, vamos lá. Aí eu fui pro Vila, a gente vai fazer 22 anos mês que vem. Então... É o tempo que você tem lá, né? Um pouco antes eu tô, mas assim, a casa vai fazer 22 anos. Então a gente viu muita gente ali que ficava... Por exemplo, eu lembro da Marília Mendonça, quando eu falei, um dia foi um empresário que falou pra gente, Pedro Mota, um empresário que faz muito... cara gigante aí. E ele falou, a Marília Mendonça, ela é gigante, ela tá lotando os lugares e tal. Quem? Marília Mendonça, tal, não sei o quê, e mostrou um vídeo. Falei, pô, legal, né? Tipo assim, a gente ainda não tinha chegado aqui. Aí eu olhei assim, eu falei, não é estranha, né? Acho que eu conheço ela, tal. E ela fez o Vila, era uma amiga nossa. Aí que eu fui ver que essa Marília Mendonça era uma menina que ia no Vila e ficava olhando na frente do palco, assim. Na plateia. A gente tocando. Era uma... louco. Porque quando eu estava aqui em São Paulo, ela frequentava a casa. César Menotti frequentava a casa, ia lá assistir. Maiara e Maraíza, Fernando de Sorocaba. Olha que louco. Sorocaba cansou de ir lá assistir, a gente não sabia. Os caras não... E tem algumas duplas que começavam. Gustavo Lima é um cara que cansou de... Tô tocando aquele... pedindo para dar canja lá embaixo. Olha só. Como a gente conhecia ele, porque ele veio através do Marquinhos, que é um empresário, que trabalhava com Jorge Mateus, com umas coisas assim, aí eu sempre deixava ele dar canja. Ele nunca esqueceu disso. Toda vez que encontro com ele vem falar, quantas vezes e tal. E ele conta nas histórias dele que ele ia nos lugares pedir para dar canja mesmo. E era essa... E tem duplas que começaram no Vila, né? Por exemplo, Vitor e Léo. É uma dupla que a gente fazia umas audições para duplas. Então eu pegava terça-feira e ficava lá a tarde inteira ouvindo duplas, para pegar duplas novas para o Vila. Para entrar no cast da casa. Para entrar no cast da casa. E eles chegaram lá, eu vi a dupla, achei legal, achei assim, um pouco diferente das outras. E falei, que dia que vocês têm livre? Falaram, a gente não está tocando em nenhum lugar aqui em São Paulo. A gente está morando aqui há tanto tempo, não sei o quê. Tá bom, aí eles começaram fizeram uma sexta, e depois fizeram sexta e mais um dia e ficaram. Aí quando deu 2 meses, eles já estavam tocando 5, 6 dias por semana, em tudo que era lugar. E tocaram com a gente quase 3 anos e meio, quase 4 anos na casa. E aí quando um dia eu fui viajar, aí falou, a gente precisa de uma semana fora, que tem um empresário que quer ver a gente lá em Minas, né? E tal, e aí nunca mais voltaram. Quando voltaram, colocaram... Aí já deslanchou, né? Olha que legal. Então, querendo ou não, ali é um celeiro, né? É referência, assim, porque assim, quem está começando hoje, essa semana mesmo, o menino foi falar, eu montei uma dupla, faz 2 meses eu queria cantar aqui. É desde isso, ao cara que já está na noite há um tempão, ao artista que já tem projeção nacional. Todo mundo quer, virou referência. E para nós é muito, eu vou usar essa palavra, mas é muito estranho isso, porque a gente fez tudo aquilo, né? A gente viu ali tudo aquilo nascer, teve as ideias antes do movimento que está hoje, né? Antes do movimento. Sim. Quando a gente começou a ouvir, vocês foram pioneiros nesse sentido, né? Não tinha essa história. Tinha assim, a gente sabia, por já ter trabalhado, os sócios já tinham outras casas, já tinham tido outras casas sertanejas, a gente sabia que era forte, mas não era moda. Era que meio marginalizada ainda, né? De brega, né? O pessoal falava assim. Ninguém ouvia, quem ouvia escondido. Não, mas o negócio, esse mercado do sertanejo, ele profissionalizou de um jeito tão absurdo, o nível de produção, não só de gravação, de tudo, não só né? Isso é um toque, olhando para a câmera, isso é um toque para os roqueiros. Eles se ajudam. Sim. Isso é verdade. Ajudam. Então é o seguinte, o cara está começando, tá?
O artista que é grande, ele vai lá e grava, faz um feat com o cara, grava uma música com o cara e ajuda a impulsionar a carreira do cara. Porque ele sabe que não existe movimento de uma banda só. Sim. Não tem circuito, né? Não tem circuito, cara. Não adianta você ter uma... O que foi o rock dos anos 80 no Brasil? Competição. Foi competição. Era o Rio... Brasília... Rio, Brasília, São Paulo, né, o Sul. Mas eram as bandas. Eu vi uma entrevista do Nazi, do Ira, outro dia falando assim, agora ficou quem? Ficou eles, o Paralamas, os Titãs e o Capital. Sim. Você entendeu? E eles estão fazendo show pra caramba, tão bem pra caramba, por quê? Tem o Traje também, o Traje não viaja, né? Se o Traje, se o Roger viajasse de avião, seria mais uma. Né? Seria mesmo. Então, assim, esses caras estão viajando o Brasil inteiro, fazendo show, ganhando grana, fazendo um puta show legal, continuam com relevância, lançando álbuns, né? Sim. Então, isso é... E o Titãs que ele cita lá não o Titãs Encontro, né? É o Titãs... Titãs Remanescente. O Remanescente. Então, assim, é uma coisa que o sertanejo tem que o rock não tem, cara. Que é essa coisa de um ajudar o outro. Eu lembro de coisas assim, briga no camarim para ver quem vai tocar primeiro. Eles lá, às vezes a gente pega 2 artistas grandes, faz uma composição assim de... vamos fazer esse com esse. Não, vê lá quem quer. Não, vê lá quem quer. Tanto faz. Não tem essa, É claro que tem ego. É claro que tem uma competição, mas é saudável. Sim. Porque chega um dia livre, eles vão fazer churrasco na casa do outro, cara. Trocar figurinha. E ver como é que tá o mercado. Os escritórios são muito fortes desses artistas, entendeu? E rola às vezes de compor junto. Sim, né? de fazer música junto, de se reunir para... Não só o lance da composição, outra coisa, eles ajudam compositores novos. Porque eles usam muito o material de compositores, né? Também. Também, né? Então, uma coisa que acontece, tem uma compositora, Valéria Leão, que ela é gigante, ela é filha da Fátima Leão, que é uma compositora dos anos 90, né? Que faz até hoje, né? Sensacional. E a Valéria é filha dela, e hoje em dia ela é uma das top 10, assim, de composição de sertanejo. Legal. E tem uma banda de sertanejo que chama Traia Véia. Meu amigo Edu. Edu. Meu amigo. O Edu queria montar uma banda comigo. O Edu é não deu tempo, ele roqueirão. ficou mais famoso. O Edu é roqueiro, pô. Eu tenho 2 histórias do Edu que eu não posso contar no ar. Não posso, rapaz. Mas eu te conto. Acabar aqui eu te conto. Então, o Edu ia ver a gente tocar lá. O Edu ia ver a gente tocar no Morrison, poxa. Você sabe que todos eles... todos tocaram no Vila de certa forma. Assim. Que legal. E eles abrem voz de um jeito legal pra caramba. Muito legal. Lembra a Crosby, Stills e Nash, assim. E o hit que eles têm eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar falando de uma música e outra, mas assim, é da Valéria. E alguma dupla grande, alguém falou, não, dá essa música. Não, é para eles porque eles precisam estão começando e é isso, cara. É isso. É isso. Se você não, verdade. Se você não planta... Pô, outro dia, eu fui no... Eles gravaram o DVD no... Com o Gustavo Lima lá. Lá no... Toda hora muda de nome. No Grande Car. Isso. Gravaram o DVD lá. E aí eu fui, né? E aí eu tava... Antes de começar o show, eu cheguei muito em cima da hora, só deu para dar um abraço neles e eles foram pro palco. E uma bela produção, hein? Eu vi os stories lotado, do bonito pra caramba. Aí eu tô saindo, aí tem um empresário deles e falou para mim, Carlinhos, nós nunca vamos esquecer que você foi o primeiro cara que deixou o Traia tocar numa casa grande, hein? Eu nem sabia disso, nem... Porque assim, a real é que eu não ligo. É o meu trabalho, entendeu? Sim. Por exemplo, quando o Vitor e Léo voltou, eles fizeram Morumbi e tal, e eles voltaram no Vila num show surpresa. 4 pessoas dentro do Vila sabiam que eles iam fazer o show. Tipo, a galera tava lá e não sabia. Ninguém sabia. Nem a direção da casa. Só a direção artística. Olha que legal. Aí, ia ter uma banda, não sei o quê, montaram um monte de coisa e tal. E aí foi. E nesse dia, o Vitor... a gente tocou antes, aí eles iam entrar no palco. A gente saiu, fui lá pro meu camarim e estava numa parte de fora. E eles estavam num outro camarim em cima.
E eu não tinha encontrado com eles, eu nem sabia se eles já estavam lá. Aí eu estava na parte de fora, o tecladista sanfoneiro toca comigo e fala assim, tem um amigo seu querendo falar com você. Aí veio o Vitor, do Léo, com um case na mão, falou, só queria dar um abraço no meu amigo. Ele veio, deu um abraço e falou, não é só um abraço, queria te dar isso aqui e tal. Ai, Jesus. Quero que você goste e tal. Aí ele me deu uma Tele Deluxe de presente. Ele falou, dá até tremedeira. Faz uns 5 anos que eu tô com essa guitarra lá para te dar, mas veio a pandemia, veio essas coisas tudo. Porque assim, eu comprei para eu usar. Uma guitarra não é coisa para mim, guitarra é coisa para você. Você que gosta de guitarra, você que toca guitarra. Presente para você. Cara. Nossa, que presentar. E assim, isso aí não é a guitarra. O gesto, né? É o gesto, cara. Então é isso que importa para mim. Quando eu ouvi isso, eu fico muito orgulhoso de ouvir isso do empresário do Traia, ou de ouvir o Gustavo Lima, quando me encontra, falou, pô, nunca vou esquecer, sou grato, ou do Vitor e Léo e tudo, dessas pessoas. Mas eu não levo isso tão a sério. Porque a partir do momento que você leva isso a sério e fala assim, eu faço, eu quero... Não, cara, vai deixando rolar. Mas isso também mostra os seus valores, né, Carlinhos? Eu acho que eu aprendi isso dentro da minha casa. Sim, eu sou assim, meu irmão você teve assim, meu pai era assim, minha mãe assim. Exato, é isso mesmo. Entendeu? Porque, na verdade, a gente ouvia falar na pandemia, né? Quando veio essa pandemia louca que atrapalhou a vida de quem trabalhava com arte, parou em geral, todo né? Mundo. Puta, agora o mundo vai ficar melhor, porque as pessoas vão aprender. Parece que foi o contrário. Não, ficou pior, né? É complicado. Entendeu? E assim... E as pessoas não veem que a gente não é nada, cara. Do dia para noite... Foi assim. Eu passei de 4 shows numa semana para praticamente 2 anos sem nenhum. Isso. Foi isso que aconteceu. A banda teve um anjo que ajudou a gente. Né? Ele manteve a gente durante um tempo. Eu diria que é um mecenas, né? Porque realmente sabe, foi ele complicado. entrou numa live e falou, não, eu vou ajudar vocês. E ajudou mesmo. Mas a gente teve sorte, né? De Deus colocar ele na nossa pessoas vida. Que o músico parou de tocar, muito técnico parou de tocar, muito hold parou de tocar. Complicado, iluminadores. E, cara, vamos falar a verdade, meu. Teve gente que se matou. Sim. Teve gente que morreu. Sim. Às vezes de ansiedade. Teve tanta ansiedade, tanto nervoso. Acabou tendo um piripaque. Olha, a gente não sabe, mas, por exemplo, o Del, esse que era um irmão para mim, o irmão mais velho para mim, o guitarrista que tocava comigo, que você falou, conheceu o filho dele. Cara, ele estava bem. Ele tinha acabado de fazer, tipo assim, há pouco tempo tinha feito um check-up, estava tudo bem. Mas o cara fica em casa, não tinha problema, ele não tinha problema financeiro, porque ele estava bem, ele era aposentado, como eu falei, o Vila nunca deixou. Não é isso. Você deixa de fazer o que você gosta, de estar com as pessoas que você está acostumado. Entendeu? Isso mexeu muito com o psicológico. A mente ela é complicada. Se você não tiver saúde mental... Então, e aí você fala assim, porra, pra quê, cara? Entendeu? Pra que se achar? Pra que, sabe? O que eu tô contando aqui são histórias reais que esses caras podem contar. Sim. Né? Eu lembro de uma cena, eu falei que eu fiz esses cruzeiros aí com o Zezé e tal, com o Alex. Quem fazia o cruzeiro era o pessoal do Vila, chamava Olímpia Cruzeiros. Uhum. E o Pelé, jogador, ele era sócio dessa... Ou ele era sócio, eu não me lembro direito, mas ele estava sempre lá. E o Pelé sempre ia ao Vila. E o Pelé, tipo assim, provavelmente uma das 5 pessoas mais famosas do mundo. Ele parava o mundo, impressionante. E eu vi unanimidade. O cara pedir para tirar foto com ele, ele estava jantando, ele largar os talheres, levantar e tirar foto com o cara, conversar com o cara e voltar para comer. Foda, hein? É verdade. Entendeu? Muita gente fala, né? Ah, mas teve isso que ele fez, teve aquilo, não sei o quê. Só que isso foi uma coisa que eu vi. E ele sempre foi muito bacana. Todas as vezes que eu encontrei com ele, conversava, falava de música. Ele adorava música, né? Não sei se vocês sabem. Sim, ele compositor. Violão, cantava, Sim, chegou a gravar. Ele falava... Gravou com o Jair Rodrigues. Sim. Ele gravou com Elis, pô. Gravou com o Pelé. Quem não ia querer, né? Gravar com o Pelé. É igual uma coisa, uma vez... Uma vez meu irmão gravou 2 CDs. O primeiro CD, aliás, começou com o primeiro do E.T. e Rodolfo. Aí o Rick Bonadil falou, contratei E.T. e Rodolfo. Aí meu irmão falou, pra quê?
Falou, não sei, mas vai vender. Vai vender. Tipo isso, é vendeu. O tino, né, vendeu. Cara? Então é assim, você vê as pessoas, o quanto esses caras, por exemplo, caras que eu conheço, que eu conheci que são sensacionais, Chitãozinho, Chororó, cara, esses caras não tem o que falar deles, porque eles serão referências da música brasileira. Sim. O próprio Sérgio Reis. Sérgio Reis, muito gente boa. Sabe? E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que trazer pra gente, porque um dia você ajuda, no outro dia você é ajudado. Não é nem no dia, né? É numa hora. Não, a vida ela se encarrega, ela é cíclica, né? E como a gente já falou aqui 2 vezes, a música, o meio da música, ele é muito pequeno. Sim. Quantas pessoas a gente falou que a gente já conhece aqui? Isso, tá lugares que antes a gente já de começar tocou, e a gente nem se conhecia antes. Você vê como que assim, o mundo é pequeno, é assim mesmo. É assim, sabe? E você vê... E é muito legal. Eu vou falar, a melhor vida do mundo é a de ser músico. Quem nunca experimentou isso, não sabe. E deixa eu te pegar um gancho, até porque infelizmente nosso tempo já está esgotando. E eu gostaria até de... Depois a gente tem que marcar um Carlinhos Ayaia 2.0. A gente pode fazer assim, vamos falar sem falar dos amigos. Que ele... Mas é impossível, né? Não dá, não tem como. É uma coisa que eu gosto sempre de perguntar no final. Que mensagem você tem para uma pessoa que quer começar, que está afim, aquele garoto de 12 anos que ouviu Beatles, que também foi meu caso, mas ouviu qualquer coisa que o inspirou, falou, poxa, eu quero fazer isso da minha vida. Não desista. Não desista, porque tem um amigo meu, o Cal, que é casado com a Débora, que ele fala, só não chega quem desiste. Não desista. É isso, é difícil. A gente sofre. A gente perde tudo isso que eu falei, perde batizado, perde casamento, mas a gente ganha tanta coisa legal. Cara, eu ainda me sinto como aquele menino que ficava... Antigamente tinha umas lojas de departamento aqui no Brasil. Sears. Hoje em dia a gente vê... Sears, Mapping, Mesbla. Hoje a gente só vê... Na Espanha tem ainda, né? Jumbo Eletro, né? E tinha as guitarras na vitrine. Sim. Né? E quando eu vou para uma loja de instrumentos, por exemplo, se eu estiver em qualquer lugar, se eu estiver em Chicago, numa loja de instrumentos, eu ainda sou aquele menino que fica olhando aquela guitarra Giannini Diamond na vitrine do Mapping. Olha. Entendeu? Isso não tem preço. E essa juventude, essa coisa inocente que a gente tem, mesmo calejado pelo tempo, pela vida, por tudo, né, que a vida faz, pelas ingratidões, né, que a gente recebe. Cara, na hora que você pega um instrumento, isso passa. Outro dia uma menina, eu quero comprar um violão, tal, não sei o que. Eu falei, compra logo, compra agora, vai fazer, vai tocar. Porque tocar é bom demais. É mágico. Sim. Passa o tempo. É mágico. Né? E eu sei que a gente vem de uma geração, a gente está numa geração em que o pessoal, de repente, quer ser mais youtuber do que músico, mas tudo é cíclico. Sim. Entendeu? A música vai estar aí sempre, não existe vida sem música. E você acha que vai voltar? Eu acho que nunca parou. Eu acho que existem picos. Só intensidade, né? É o que você falou, é cíclico, né? Existem picos, assim. É que nem uma coisa assim, o rock and roll é um senhor de 60 e poucos anos de idade. Então, uma hora dá uma relaxada, mas depois volta de novo. É assim, no final dos anos 70, ninguém esperava. Falando com esses caras que eu falei, o Dema, o Emílio, eles não esperavam que a música fosse voltar. Eles pararam de tocar. Sim, era disco, né? Era disco, né? E voltou. Né? Voltou com aquela guitarrinha do Mark Knopfler sem efeito. Sim. E foi isso. Guitarrinha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Mas é o que é a história, né? Então é isso. E outra coisa, tem um monte de gente legal. A gente tem o Matheus Assato, que é um moleque sensacional, de uma gentileza absurda, entendeu? Que ele sabe por que ele está lá? Porque ele é bom, óbvio, e porque ele sabe respeitar o passado.
Mas isso é uma outra história. Mas ele sabe, entendeu? E não tem só ele. É verdade. Não tem só ele. Tem o André, tem a Lari, tem um monte de gente boa, tem um monte de gente aqui no Brasil, né? Tem essas meninas aí da Malvada fazendo som. Tem tanta gente, cara. Tem a Cripta fazendo metal. Turnê, e a Nervosa, e de rock. E tem um menininho começando a cantar sertanejo. E tem o moleque que gosta de pagode. Música é vida, cara. Sim. É verdade. Não tem... É isso. Carlinhos, eu não tenho palavras para agradecer, eu que cara. agradeço. Poxa, muito obrigado mesmo. Eu falo demais, como eu falei, mas... Nada que... Não, foi um prazer. Foi prazer, nossa, que eu aprendi muito. Eu conheci você hoje, já virei fã. Prazer é meu. Aprendi muito. Obrigado. Tem que ter o 2, né? Fala aí, produção. Tem que ter o 2, tem que ter o 2. É muita história, né? Muita história, vamos... Tá vendo? Ser velho é isso, gente. É verdade. Ó, e se tivesse um amigo nosso aqui, o Sérgio, você citou só os ídolos deles aqui. Nossa. E Sérgio, você ia chorar hoje aqui. Sérgio... Outra com o Sérgio o macaco Sérgio estando aqui. Mas aí só fala de rock. Exatamente. Bom, gente, então, antes de finalizar o podcast de hoje, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao nosso convidado especialíssimo, Carlinhos Anhaia. Não, Douglas? Fala aí. Foi maravilhoso o papo, nostalgia, aprendizado. Amigos em comum. Com certeza. E mais um amigo, que é o próprio Carlinhos, com certeza, que vamos levar no coração para toda a eternidade. E antes, eu quero deixar um recado para você se inscrever no canal Show Music Brasil aqui do YouTube, ative o sininho das notificações para você receber sempre quando tiver um episódio novo no ar, e adiante-se também do nosso aplicativo. Fala do nosso aplicativo, Douglas. Que logo, logo estará disponível para músico, contratantes e terceiros. Com certeza. Você também que é da parte técnica, técnico de som, um iluminador, contra-regra. Esse aplicativo vai revolucionar o mercado musical brasileiro para você, contratante, e para você, profissional da música, que é o Show Music Brasil. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado, Douglas Coronel. Obrigado a todos aqui. Obrigado, Carlinhos Anhaia. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Bom, pessoal, um abraço. Valeu.